Vamos lá. A gente estava estudando sobre o momento que é considerado para tirar o maaser, o dízimo. Com a nossa Mishnah, ela fala sobre vários tipos de Rosh Hashanah, de marcos de início de ano. Então, uma do marco é para saber se é chamado do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, que isso faz diferença no dízimo, que no primeiro, segundo e quarto ano a gente dá, além da Trumá para o Cohen, 2%, a gente dá uma Serishon, 10% do que sobra para o Levi, e depois 10% do que sobra é uma Sesheni que é consumido pelo dono em Jerusalém. Nos anos 3 e 6, então, em vez de ser uma Sesheni, é trocado pelo Maser Ani, para o pobre. Esses últimos 10% vai para o pobre. Então, a gente tem que saber quando que é chamado ano, né? Quando que é chamado que já passou o ano. E no ano de Shemitah, no ano do sétimo ano, não pode trabalhar a terra, também tem umas leis especiais e não tem dízimo nenhum. Então, a gente está analisando isso, a gente falou, tem coisas que vai pelo momento que enraiza, tem coisas que vai pela hora que você está colhendo. Cada tipo de plantação segue um tipo. Então, vamos lá, começando, a gente está no Daf Yud Dalet, página 14. Tânia, Rebbe Yossi Aglili Omer. A gente vai estudar algumas fontes desse assunto que a gente está falando, de quando que deve ser tirado o dízimo. Rebbe Yossi Aglili Omer Beos Perhami, Gornechal Meikvecha, está escrito que você vai fazer a festa de Sukkot no momento que você está colhendo, está trazendo para casa, Gornechal Meikvecha, do teu cereal, do teu vinhedo. Magor Vek Milhadim. Por que usou justamente esses dois? Falou do cereal e do vinhedo. Então, o que tem de especial neles? Shegdelim almei shana shavra, o mitassim no shana shavra. Eles crescem com as águas de chuva do ano passado. Então, o dízimo é dado já com o ano passado. Quer dizer, não acho que eu estou colhendo eles agora, já que eles já enraizaram antes, já cresceram com a chuva do ano antes, então eu sigo isso já enraizou, já cresceu um terço, a gente vê quando cresce um terço, já chamado daquele ano, mesmo que eu vou colher lá para frente. Assim também qualquer tipo de plantação que cresce com a chuva do ano passado, deve ser tirado o dízimo, considerando como se já fosse do ano passado. Então, se a gente está passando do ano 3 para o ano 4, e eu acho, eu vou dar o dízimo, vou fazer uma sesheni, eu vou consumir em Jerusalém. Não, já que isso já cresceu, já enraizou, já cresceu um terço no ano passado, no ano 3, então vai ser dado dízimo para o pobre. E a Irakot, isso vem excluir Irakot, verduras. Sheidelima Meshanaba, as verduras não é assim. A verdura, ela cresce se você está colhendo uma verdura agora, ela cresceu também com a água que foi desse ano. Então, o macer vai ser no momento que você está colhendo. A Irakot, diferente do cereal, diferente do vinhedo, diferente das leguminosas, as verduras, legumes, devem ser tirados dízimo de acordo com o momento que você está colhendo, é chamado lequitá. Segue a lequitá, a colheita mesmo, tirar da terra. Rebbe Akiva faz um estudo parecido. Fala, Chito, você vai tirar do seu cereal e do vinho. O que tem de especial? O que tem de especial no cereal e no vinheda? Shegdelim al rov maim. Eles crescem sobre muita água. Quer dizer, maioria da água. Rov maim, maioria da água. As águas da chuva já são mais ou menos suficientes para eles crescerem. Não precisa da água do ser humano. Rov maim quer dizer maioria da água, não toda a água. Não precisa tanto da água do ser humano lá, pegar e bombear e levar até lá. Só a água que já cai naturalmente com a chuva. O Meitassim do Shana Shavra, aí eles tiram o dízimo do ano passado. Então, mesma coisa. Todos os vegetais que eles... todas as coisas que não são como os vegetais, que crescem só com as águas das chuvas, não com a água, não é irrigado, então isso conta já como se já nasceu do ano passado, de novo, porque a Torá comparou o cereal e o vinhedo, que tem de especial neles, que eles crescem com água de chuva sem precisar da minha água. Então, sinal que todos os tipos que são assim também vai ser considerado já enraizou, já cresceu um terço, as leguminosas, tudo entra nessa história. Agora, qual a exceção? A exceção é as verduras, como a gente falou antes, que diferente do cereal, eles precisam da água que a gente vai irrigar. Então é kolmaim, toda a água, não só a maioria da água, não só a água da chuva. O mitassim no Shanabá, então na hora de tirar o dízimo, vai ser pelo momento que eu estou colhendo. Próximo ano, não ano passado. Então, Rebbe Yossi Aglili fez um estudo falando que as verduras
segue a hora que eu estou colhendo. E Rebbe Akiva fez um estudo parecido. Um falou que aprende da questão de crescer sobre as águas da chuva do ano passado, e o outro fala da questão se usa a água da irrigação ou só água de chuva. A pergunta é qual é a diferença entre os dois? Porque os dois chegaram à conclusão que a verdura segue o momento que está sendo colhido. Mas um faz um estudo, outro faz outro. Mai Beinai, eu disse, o que tem entre eles? Será que tem algum caso que eles discutem, já que eles têm estudos diferentes? Porque um fala que é de crescer pela chuva somente, não pela água de irrigação. O outro fala por crescer das chuvas do ano passado. Amarabiabá, o Betsalim, Asarisim, o Pola Mitzika, Beinaio. Falou Rabiabá, as cebolas são chamadas saricim, que eles não crescem tanto, e a fava egípcia tem a diferença entre eles. Por quê? Porque diferente das outras verduras, eles não crescem tanto que as outras verduras, que você bota mais água e eles crescem. Então, de acordo com o Rabi Yossi Aglili, realmente cresceu com as águas do ano passado, mas de acordo com o Rabi Akiva, que fala da questão da água que eu vou irrigar, então não tem como a gente vê isso. Se você tirou água, não irrigou eles 30 dias antes de Rosh Hashanah, mitassim de Shavar, então o dízimo deles é de acordo com o ano passado, né, antes de passar Rosh Hashanah. E se for do sexto para o ano sabático, o Mutarim Bashvit seria permitido usar no ano de Shemitah, no ano sétimo ano, que já que eu 30 dias não irriguei ele é considerado totalmente do ano passado e não tem conexão com o ano sabático, se for o caso que ele está entrando agora para o ano sabático. Vem lá, mas se ele irrigou já agora próximo, então ele também está crescendo, agora que passou no Shana, ele está crescendo também no sétimo ano, ou o ano que for. Então, se for o sétimo ano, Asurim Bashvit, o Mitassim Shnabai vai seguir o próximo ano. Quer dizer, quando ele é irrigado nos últimos 30 dias do ano, ele ainda vai crescer no próximo ano, e como as outras verduras deve ser o macer pelo momento que é colhido. Mas se eu não dei água neles 30 dias, então eles só cresceram com a água que era de antes, então é uma exceção, né? Então vai seguir pelo ano passado, por mais que eu estou colhendo nesse ano, depois de Rosh Hashanah. Muito bom. A gente estudou na Mishnah que Bechad Bishvat Rosh Hashanah Lailan, que de Shvat é o Rosh Hashanah das árvores, em relação aos 3 anos que não pode usar da árvore, mais o 4º ano que deve ser comido em Jerusalém, tudo isso. E Beit Hillel, né, discussão Beit Shammai e Beit Hillel, Beit Shammai fala que é no 1 de Shvat, e Beit Hillel fala que é no 15 de Shvat, que é o famoso Tu B'Shvat. Por que justamente em Shvat? A gente sabe, o Rosh Hashanah de Tishrei é um marco, é o início do ano para várias coisas. O Rosh Hashanah de Nissan, a gente sabe que o mês de Nissan é o primeiro mês dos meses na Torá. Mas o que tem a ver agora do nada? No mês de Shvat tem um Rosh Hashanah, tem uma cabeça de ano. Maitama, qual o motivo? Amar Belazar, Amar Belshaya, falou Belazar, em nome de Belshaya. Ro'il v'yatzurov gishmei shana, v'adain rov kufam bachutz. Já que já passou a maioria das chuvas do ano, quer dizer, o momento do crescimento das árvores já foi, então agora, a partir daqui, já é uma nova. Vadain ainda, a maioria da estação do Kufá, a estação ainda está fora. O Manasha já vai explicar o que ela quis dizer com essas palavras. Maikamar, o que quis dizer? Que já passou a maioria das chuvas e ainda a estação ainda está fora. Arkamar, assim ele quis dizer. Por mais que a estação do crescimento ainda está por vir, já que já passou a maioria da chuva, quando chega o mês de Shvat, a chuva que era para cair no hemisfério norte, na terra de Israel, já caiu, a principal que faz o crescimento das árvores. Então, o mês de Shvat é considerado um marco para, a partir daqui, já seria um outro ano. Tan Rabanan, estudar no sábado, seja uma braita, Maaseh Rabi Akiva, uma história aconteceu com Rabi Akiva, Sheliket etrog bechad b'shvat, que ele colheu um etrog no dia 1 de Shvat, Venahag boshnei surin, e ele deu 2 dízimos, um como se fosse o ano passado e um outro como se fosse do próximo ano. Vamos já ver. Echad que deveria Beit Shammai, um seguindo a opinião de Beit Shammai, Vechad que deveria Beit Hillel, uma com a opinião de Beit Hillel. Como assim? A gente falou que Beit Shammai diz que 1 de Shvat já é um novo ano. E Beit Hillel diz
que só no 15 de Shvat. Então, o Rabi Akiva foi lá e colheu um etrogo, que é um fruto de uma árvore, né? Colheu o etrogo no 1 de Shvat, de acordo com o Beit Shammai, já passou o ano. Então, dependendo do ano, se for ano de dar dízimo do pobre, tem que dar dízimo do pobre. Agora, Beit Hillel fala que quando que passa o ano? Só no 15. Então, enquanto não passar o 15, ainda não é chamado que já está desse ano, é do ano passado. Então, deveria ser o dízimo diferente, o dízimo macerani, que é consumido pelo dono. Rabi Akiva fez o quê? Ele fez como os dois. Assim que o Mara explica. Daqui a pouco o Mara vai dar outras interpretações sobre essa história. Vamos ver. Rabi Yosei Bar Yehuda explicou, não foi o que ele fez, de acordo com a opinião de Beit Shammai e Beit Hillel, seguindo, passou um de Shvat, então já é um novo ano para Beit Shammai, mas não passou o 15, então não é um novo ano para Beit Hillel. Não. Somente ele seguiu o costume de Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer. Qual é o costume dele? Já vamos ver. Que eles dizem que o etrogo é diferente dos outros frutos da árvore. Vamos ver. Etrogo, Shavila, Elam, Bishloshad Rahim. O Learak, Bederech Echad. A Mishnah diz o seguinte: o etrogo ele é comparado, ele é igual à árvore em 3 caminhos, em 3 assuntos, mas ele é comparado à verdura em um assunto. Qual é? Chave, Lailan, Bishloshad Rahim, ele é comparado à árvore em 3 pontos. Leorlá, em relação à proibição que a gente tem de 3 anos não poder usar, que essa proibição de orlá, ela só existe em árvore, né? As verduras nem ficam 3 anos. Essa proibição só existe em árvore. Se eu fosse considerar o etrogo na lei dele como uma verdura, então ele não teria essa lei de orlá. Mas a gente fala não, que o etrogo ele tem um lado em comum com a verdura e 3 lados em comuns com a árvore. O etrogo é uma árvore. Então a lei comum dele tem os anos de orlá, 3 anos que é proibido. Revai, o 4º ano, né, que o 4º ano, os 3 anos é proibido totalmente. Muita gente confunde essa alahá. Eu plantar uma árvore, 3 anos eu não posso usar, né? Tem muitas árvores que nem dão fruto ainda nos primeiros anos, mas o 4º ano eu também não posso usar. Antigamente, a gente levava para Jerusalém, eu resgatava e levava o dinheiro para Jerusalém e comprava comida. Não dá para fazer isso agora. Velishviit e a questão das alahot, das leis de Shviit, do ano sabático, também é considerado como uma árvore, que tem leis específicas. Agora, em relação ao que ele se parece com a verdura, o learak bederech echad, shibishat likitato isuro. A gente falou antes que como é que é considerado o ano das verduras? No momento que está colhendo, é chamado o ano que tá, daquela verdura em relação ao dízimo. Né? Diferente da árvore, que já cresceu 1/3, a gente falou de outras coisas que se enraizou no ano passado, mesmo que eu estou colhendo agora, já é chamado do ano passado. A verdura não, é o momento que eu estou colhendo. Então, o que aconteceu aqui? Rabban Gamliel diz e fala para a gente o seguinte: o etrogo ele é um pouco diferente de uma árvore comum, porque ele fica até muito tempo numa árvore. Então, por mais que ele já cresceu, não sempre eu vou colher ele no ano que ele cresceu, ou um pouco após. O etrogo ele fica muito tempo na árvore, ele pode ficar até 3 anos numa árvore, o etrogo. Então, na hora que eu colher, é chamado o ano do dízimo dele. Só em relação a essa questão do dízimo. O resto, ele tem outras leis iguais de uma árvore, que tem a proibição de olá, tem a proibição de tudo, mas para considerar o ano do dízimo, segue o momento que eu estou colhendo. Então, o que aconteceu aqui? O Rabi Akiva, ele pegou esse etrogo e colheu 1 de Shvat. Então, seguindo a opinião de Beit Shammai, 1 de Shvat é um novo ano. E ele colheu nesse dia. O que Rabban Gamliel fala para a gente? Que o momento que você colhe o etrogo é considerado o que interessa o ano. Por mais que já cresceu antes. Rabi Eliezer ou meio, mas Rabi Eliezer discute quando Rabban Gamliel fala não. Etrog, Shavela, Ilan, Kodavar. Rabi Eliezer fala não. O etrogo é uma árvore, é um fruto normal. Então ele tem todas as leis iguais de uma árvore. Se já cresceu 1/3 do crescimento dele no ano passado, mas que eu estou colhendo agora, ele é considerado do ano passado. Então, quando Rabi Akiva ele tirou 2 dízimos, o que ele quis dizer 2 dízimos? Por que ele tirou 2 macer? Explica agora para a gente. O Rabi Yosei Bar Yehuda não foi porque ele seguiu Beit Shammai e Beit Hillel, que Beit Shammai fala que 1 de Shvat já é um novo ano e Beit Hillel só vai ser um novo ano no 15, então ele tirou como o velho e como o novo. Não. O problema é outro aqui. É porque Rabban Gamliel fala que o momento que você colhe é o momento, já é o ano do relação ao etrogo. E Rabi Eliezer fala, não, se já cresceu antes, vai para o ano passado. E ele colheu no 1 de Shvat,
né, que para Beit Shammai já passou o ano, então foi o dia que ele colheu, mas por outro lado cresceu antes. Pergunta Gumará, o miavdinan que trei humrei, será que pode ser feito como os dois rigores? Quer dizer, de acordo com a primeira opinião que a gente falou, que ele quis rigorar e tirar o dízimo tanto com o Beit Shammai, tanto com o Beit Hillel, ele rigorou, seguindo duas opiniões que estão discutindo. Teoricamente, eu posso até rigorar, mas como é que eu posso rigorar com duas opiniões que estão discutindo? Será que pode ser feito isso? A gente já vai ver. Vatania, Leolam, Alahá, que deve Beit Hillel. A gente estudou numa braita que sempre Alahá fica com o Beit Hillel. É famoso que os alunos da casa de Hillel, quase sempre Alahá fica como eles. Verotzela, só que devia Beit Shammai e Yosé. Na época da Gemara, que as discussões ainda não estavam totalmente fechadas, tinha pessoas que seguiam a opinião de Beit Shammai. Hoje em dia isso não existe. O que ficou para Lahá com o Beit Hillel, a gente segue. O que ficou para Lahá com o Beit Shammai, a gente segue. Mas na época ainda era um pouco aberto. Diz a Braita, aquele que quer fazer com o Beit Shammai pode fazer. Quer dever Beit Hillel, ou se quer seguir Beit Hillel, ele pode fazer também. Agora, Mikulei Beit Shammai, Mikulei Beit Hillel, Rachá. Se a pessoa ela quer seguir todas as leniências de Beit Shammai e todas as leniências de Beit Hillel, ele é um rachá, ele é um perverso. Porque se você segue uma opinião, tudo bem. Se você está seguindo Beit Shammai na época que não tinha alahá, hoje em dia a gente já tem alahá determinada e fechada e lacrada. Mas na época, se você quer seguir a opinião de Beit Shammai, tudo bem. Segue ele tanto no rigor tanto na hora de facilitar. Se você quer seguir o Beit Hillel, a mesma coisa, segue totalmente. Agora, o cara que quer dançar nos dois, dançar nas duas e facilitar como esse, facilitar como aquele, né? Tipo aquelas pessoas que a gente conhece que quando é uma coisa que é rabado rigora, então não sou rabado. Mas quando é uma coisa que rabado facilita, aí eu sou rabado. Ou sefaradi, ou ashkenazi, cada pessoa escolhe, né? Seguir a facilidade de todos, então isso não é um caminho correto. Tem que seguir uma linha, tem que seguir um rabino, escolher um caminho e seguir. Agora, Mechumrei Beit Shammai, Mechumrei Beit Hillel. Se o cara quiser fazer ao contrário, ele fala, tudo bem, eu sei que ela erra com o Beit Hillel, mas eu quero fazer o rigoria. Eu quero seguir os dois. Tudo que dá para rigorar, eu vou rigorar pelos dois. Será que isso é uma coisa boa? Diz a Braita, Alava Katuvomer, Veaxil Bachosh Echolech. O versículo fala sobre ele que o tolo está andando na escuridão. Quer dizer, por falta de conhecimento, por falta de escolher uma linha, um caminho, ele está querendo rigorar os dois. Então, o que você vê aqui nessa braita? Que não é correto eu seguir todas as rigorias de todas as opiniões. Então, se isso não é correto, por que Rabbi Akiva, ele seguiu isso? Rabbi Akiva tirou o dízimo tanto com a opinião de Beit Shammai, que onde Shvat é o novo ano, e tanto com a opinião de Beit Hillel, que ainda não chegou o 15 de Shvat, Tu Bishvat, não é o novo ano em relação ao dízimo. Somente qual é o correto, diz a Braita para a gente, Elaí que Beit Shammai bekulehon bechumrehon, e que Beit Hillel bekulehon bechumrehon. Isso provavelmente é a frase da Guemará que está acrescentando. Se você vai seguir o Beit Shammai, segue o Beit Shammai em tudo, na facilidade e no rigor. E se você quer seguir o Beit Hillel, bekulehon bechumrehon, nas facilidades dele, nos rigores dele. Então, como é que Rabbi Akiva fez isso? Responde a Guemará, Rabbi Akiva Gmar estapakli. Não é que Rabbi Akiva queria rigorar com todas as opiniões e por isso que ele fez os dois dízimos. Ele estava na dúvida. O Sigmari, o seu estudo, estava na dúvida, ele confundiu. Qual era a dúvida dele? Veloyada e Beit Hillel be'echad b'shvat omer. E b'chamisha b'shvat omer. A gente sabe que antigamente todas as discussões eram tudo de cor. Hoje em dia a gente tem a Guemará escrita. Mas Rabbi Akiva se confundiu e ele não sabia se o Beit Hillel que falava de Shvat ou o Beit Hillel falava 15 Shvat. Ele sabia que tinha uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Um fala que o ano é chamado de novo ano para a árvore no de Shvat, e o outro fala que é no 15. Só que ele não sabia qual era que Beit Hillel falou, qual era que Beit Shammai falou. Quer dizer, ele queria seguir a alahá mais típica, que é seguir a opinião de Beit Hillel, mas ele não sabia se era 1 ou 15, por isso que ele tirou 2 dízimos. Então, eu tenho uma nova interpretação aqui. Agora, isso é uma interpretação de acordo com aquela primeira explicação que a gente deu, que ele está rigorando com o Beit Shammai e com o Beit Hillel. A gente explicou que, na verdade, é porque ele não sabia qual que o Beit Hillel falou, se é o 15 ou 1. Mas, de acordo com aquela outra explicação que a gente deu, que vamos reler ela agora, Rabbi Yosei bar Yehudomer, que não foi essa questão, não foi a questão se é Beit Shammai e Beit Hillel 15 ou 1. Lo minhag Beit Shammai ou Beit Hillel nahag ba, ela minhag a gente falou, outra explicação, que na verdade o ponto dele não era esse. Não era se de Shvat é chamado ou não, e se é chamado ou 15. O ponto é se é o momento de colher ou o ano que cresceu. Que Rabbi Gamliel falou que Troga é uma exceção.
que ele é considerado como uma verdura, que a hora que eu colhi é o ano que é considerado por dízimo. E Rabi Eliezer diz, não, é igual uma árvore, o ano que cresceu, não o ano que eu estou colhendo. Qual o problema disso? O problema é que a gente contou a história que ele colheu no 1 de Shvat. Então, se a dúvida dele é essa, se segue Rabban Gamliel ou Rabi Eliezer, se segue o momento de colher o etrogo ou o ano que cresceu, de qualquer jeito ele está seguindo um de Shvat, que é Beit Shammai, não está seguindo o Beit Hillel. Bechad Bishvat, que é Beit Shammai na Hagba. Será que ele seguiu como Beit Shammai? A gente sabe que a gente sempre segue como Beit Hillel. Então, essa história não está mal contada se for por essa explicação. Então, a gente vai dar uma outra explicação. Amar Rabi Hanina, Veitem Rabi Hanan, a primeira resposta para essa segunda explicação. Falou Rabi Hanina, ou talvez Rabi Hanania, né? Hanana, não sabiam quem falou. Acha Betrosh Hantu Perotav Kodem Hamisha Sar de Idach Shvat Askinan. Olha que interessante. Como a gente falou, o etrogo ele pode ficar 2, 3 anos na árvore. Então, a Hanatá, o momento que a árvore já está, que o fruto já cresceu um pouco, já está tipo assim, a fruta está verde, mas já está ali, já tem o corpo dela, chamado Hanatá, já foi antes do 15 de Shvat do ano passado. O Bedin, o Afilo Kodem Lachen. Na verdade, essa situação que ele está na dúvida é mesmo antes de chegar ao 1 de Shvat. A gente falou que ele colheu no 1 de Shvat. Parecia que, passou 1 de Shvat é o marco, porque ele está seguindo o plano de Beit Shammai. Não. Na verdade, é o seguinte, o ano que ele está colhendo, qual é? Já passou Rosh Hashanah e ele está agora em 1 de Shvat. Só que se for para trás, para o ano passado, antes do Rosh Hashanah, antes do 15 de Shvat, no 15 de Shvat, aquele fruto já estava crescido. Então ele já é do ano passado, seguindo o plano de Beit Hillel. Só que o problema é que ele cresceu antes, mas eu estou colhendo ele agora. Então, na verdade, essa história podia ter acontecido um dia após Rosh Hashanah, tá? Porque ele já cresceu no 15 de Shvat do ano passado, ele já estava crescido. Agora passou o ano e ele está na dúvida se ele segue ao momento que ele colhe o etrog, como a opinião de Rabban Gamliel, ou que ele já cresceu lá atrás, antes do 15 de Shvat, como Rabi Eliezer. Então, essa história que a gente contou, que foi no 1 de Shvat, não porque ele está seguindo o 1 de Shvat, que é o dia que trocou já, porque só vai trocar no 15, ele segue Beit Hillel. Então, se é assim, por que falou? Por que falou, então, de 1 de Shvat? Uma que a história foi assim. Não porque tem algum sentido, alguma mudança. Enquanto não passar o 15, que é a opinião de Beit Hillel, não mudou nada. De um 15 para o 15, isso que interessa. Só que como esse tronco já tinha crescido o corpo dele antes do 15 de Shvat do ano passado, então ele deve ser considerado como ano passado. Por outro lado, eu estou colhendo ele agora, depois do 15 de Shvat. Tanto faz que dia? Na história era no 1 de Shvat, já quase passando o próximo 15. Mas não porque o 1 de Shvat é alguma marca. Mas então, de novo, vou repetir essa parte aqui para não confundir. A gente falou uma outra interpretação de qual era a dúvida do Rabi Akiva, que ele teve que tirar 2 dízimos como 2 anos, porque ele não sabia se o etrogo, se ele vai, não é que ele não sabia, ele queria rigorar com a opinião de Rabban Gamliel que ele diz, para seguir o momento que eu estou colhendo, e por outro lado ele queria seguir a opinião de Rabi Eliezer, que é para seguir o ano que já cresceu. E aí, qual era o caso? O caso é que esse etrogo ele já tinha crescido há 1 ano atrás, né, antes de 15 de Shvat, né, já tinha crescido, e agora quando chegou no 1 de Shvat, ele foi lá e colheu o etrogo. Então, se eu sigo o momento que eu estou colhendo é esse ano agora, mas se eu sigo o crescimento do etrogo, ele já cresceu no ano passado. Então, por isso que ele tirou 2 dízimos. Agora, por que citou o 1 de Shvat, se não tem diferença, não é porque já passou o próximo ano. Mas porque a história foi essa. Ravina dá uma outra resposta. Kroch vetan. Amarra e estuda, ou seja, coloca mais uma coisa aí, acrescenta. E o Rabi Yosei deu uma interpretação diferente. Tem mais uma frase para colocar na interpretação, né? Ele colocou aqui, Rabi Yosei Baraúda falou, olha, não é discussão de Beit Hillel, sim, Rabban Gamliel, beleza? Tem mais um detalhe para você colocar aqui. Qual é? Lo echad b'shvat hayah elachad mishasa b'shvat. Não foi, essa história não aconteceu no 1 de Shvat, aconteceu no 15. Velo minhag Beit Shammai Beit Hillel nahag bai. Não foi porque ele estava querendo seguir o Beit Shammai e o Beit Hillel,
que era 1,15. Sim, ela minhag Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer na Hagbá. Somente ele quis seguir as duas opiniões, que era Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer, que um diz que segue o momento da colheita, e outro diz que segue o ano que cresceu. Então já era no 15 de Shvat, que por bem ele já passou o próximo ano, e agora ele colheu. Só que esse troco cresceu totalmente no ano passado. Então, por Rabbi Eliezer tem que tirar com dízimo como no ano passado, mas por Rabban Gamliel tem que tirar como no de agora. Então, o Rabbi Akiva falou e rigorou com essas duas opiniões, mas seguindo totalmente Beit Hillel, porque já era 15 de Shvat. Assim é uma outra explicação. Amarava Baravuna, Hast, da Maraban Gamliel, Troga, Halekitato, Isuro, Kiarak. Agora a Gemara vai confundir um pouco. Peraí. Então você está falando que o Rabban Gamliel ele fala que o etrogo, para a gente saber de que ano ele é Lekitato, o momento que ele é colhido. Então, o dízimo dele, que era como a verdura, né? Diferente de todas as árvores, é uma exceção. Então, você podia falar, então, Rosh Hashanah Shelot Tishrei. Você pode falar uma outra coisa, que o Rosh Hashanah do etrogo não vai ser igual ao Rosh Hashanah das árvores, né? É verdade que o etrogo é uma árvore, tem lei de Orlá, 3 anos que não pode comer, e o Revá, o 4º ano, né? Todas as leis de Orlá, do Shemitah também, tudo lei com árvore, é verdade. Mas se a gente falou que Rabban Gamliel fala que em relação ao dízimo, ele é considerado como uma verdura, que qual é o marco para as verduras? A gente falou Rosh Hashanah de Zerakot, dos Maser para Zerakot, é Rosh Hashanah, é onde te tirei. Então, toda essa explicação que você está dando aqui de onde Shvat, Bet Shammai e Bet Hillel, te dou uma resposta muito mais simples. Qual é? Já que segue o momento que é colhido como a verdura, então o marco para saber se é do ano passado ou não, não é o 15 de Shvat, que nem de todas as árvores, é o 1 de Tishrei, é o Rosh Hashanah. Então, de acordo com essa interpretação, já responderia também a interpretação de Rabbi Yosei Bareuda, que fala que ele estava na dúvida se segue Rabban Gamliel, que é o momento de colher a beleza, porque o Rosh Hashanah já tinha passado, e aquela fruta, e o etrog tinha crescido já antes do Rosh Hashanah, e ele está colhendo agora no 1 de Shvat, mas não interessa 1 de Shvat ou 15 de Shvat, porque isso é o Rosh Hashanah para as árvores. O etrog, em relação ao dízimo, é considerado como uma verdura. Então, se ele é considerado como uma verdura, o dízimo dele vai ser o marco, se é do ano passado ou não, segue pelo Tishrei. Passou Rosh Hashanah, já é um outro ano. Vamos ver se essa explicação fica legal. Meiti veio perguntar sobre essa explicação que Rabba Bar Ravuna trouxe. Então vieram estar perguntando, peraí, vamos ver. Não sei se está muito legal essa explicação, falar que segue o Rosh Hashanah, porque Rabi Shimon ben Lazar Omer, a gente trouxe uma braita, que Rabi Shimon ben Lazar diz, Likete trogerev hamishah sabi Shvat. Se a pessoa ela colheu um etrog na véspera do 15 de Shvat, Atilo tavou a Shemesh, até que não anoiteceu, até que o sol não se pôs, agora, se ele colheu um outro etrogo, pode ser até da mesma árvore, depois que já se pôs o sol, já entrou o 15 de Shvat, diz Rabbi Shimon ben Lazar para a gente, você não pode tirar os dízimos, as trumotas, tudo que tem que dar para o Cohen, para o Levi, de um para o outro, porque esse aqui é do ano passado, esse aqui é do ano novo. Porque esse aqui você colheu na véspera do 15 de Shvat, e esse você colheu quando anoiteceu, já o 15 de Shvat, é chamado de 2 anos diferentes. Como a gente já falou antes, você não pode tirar o dízimo do velho sobre o novo, do novo sobre o velho. Aí, daqui a pouco a gente vai ver qual, né, o que a gente está vendo aqui, então, vamos explicar logo. Está vendo aqui que o marco é o 15 de Shvat, que por mais que ele está falando que o que considera o liquid é o momento da colheita, quem foi que falou isso antes? Foi Rabban Gamliel. Mesmo assim, o que Rabbi Shimon ben Lazar está falando? Que se ele colheu na véspera do 15 de Shvat, quer dizer, por mais que eu estou considerando o etrogo como uma verdura, que colheu é chamado do ano, no momento que colheu é chamado do ano que foi, é verdade, mas o marco do ano é o 15 de Shvat. Tanto que está fazendo essa história que, você pegou da véspera de Shvat, não pode misturar com o de depois, que anda em torno do 15 de Shvat. Então não é como o Rabba tinha falado que o marco vai ser o Rosh Hashanah, onde eu Tishrei. Vamos já ver. Se fosse um ano do terceiro passando para o quarto agora, então vai Shlishit, Maser Ishon, Maser Ani, aquela fruta aquele etrog que ele colheu antes de entrar o 15 de Shvat, que é o terceiro ano, então tem que dar Maser Ishon, normal, como sempre, para o Levi, e o Maser Ani, e o Maser para o pobre. Agora, as frutas que eu colhi depois do pôr do sol, depois que já entrou o 15 de Shvat,
Levi já é considerado como o quarto ano. Qual é a lei dele? Maser Rishon 10% por Levi, depois dos 2% por Cohen. E Maser Sheni, do que sobra eu tiro mais 10% para eu consumir em Jerusalém, que é chamado Maser Sheni. E não Maser Ani, não para o pobre. Quer dizer, a diferença é escolher antes do anoitecer, depois do anoitecer, já é toda a diferença. Mas, de qualquer jeito, o que interessa para a gente aqui é que ele continua usando o 15 de Shvat como marco, e não o 1 de Tishrei. Man, Shmat Lei de Azra Batar Lekitá, quem você escutou de Azra que segue Batar atrás da Lekitá do momento da colheita? Quem que fala isso? Rabban Gamliel. A gente está falando aqui que a pessoa colheu o etrogo, e mesmo assim, Vekatani Shvat, e a gente escreveu 15 de Shvat, e não Tishrei. Então, como que Rabba Baravona falou que não, é o Rosh Hashanah dele é Tishrei? Então, como era conserta. Ela Yitmar Ahitmar. A Gemara fala, não é possível que Rabba falou isso. E Itmar, se foi falado, se Rabba falou, não foi essa frase que você falou antes, e sim Ahitmar, assim foi falado. Qual foi a frase? Amaraba Baravuna, Falgav de Amaraban Gamlele Troga Halekitake Yarak, Rosh Hashanah Shelo Shvat. A frase foi um pouquinho diferente, quase que contrária. Rabba Baravuna está te contando que mesmo Rabban Gamliel, por mais que ele falou que o etrogo ele tem uma exceção, ele tem uma lei diferente de todas as frutas, que o momento da colheita é chamado o ano dele como a verdura, mas que ele cresceu no outro ano. Mesmo assim, a data, o momento do crescimento dele é a colheita, é verdade. Mas a data é igual das árvores, que é o 15 de Shvat. Rosh Hashanah Shelo, o Rosh Hashanah dele, o marco, vai continuar sendo o 15 de Shvat, como Betril, como fica lá. Por mais que ele é uma exceção na questão que interessa o momento da colheita, como a verdura, mas o ano, o marco dele, para saber se já passou o ano ou não, para tirar o dízimo correto, é 15 de Shvat, igual às outras árvores.